Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você aí que está nos escutando ao redor do mundo tenha uma nova ideia, tenha uma nova maneira de pensar a partir de uma história de uma outra mulher e quem sabe leve aí para sua vida, para sua forma de transformação. Hoje o episódio tá diferente. Eu vou fazer esse episódio sozinha, não tão sozinha assim, eu tenho uma equipe aqui, tem você que vai ser a minha entrevistada. Essa é a principal ideia, que você seja a mulher que vai responder as perguntas, os questionamentos que eu vou fazer aqui no longo do processo. Eu abri aqui um bloco de notas com tudo que tinha lá no meu Keep anotado e que eram as minhas chaves. Sabe quando tu estuda, tu aprende, tu entende, são as chaves que a gente não quer esquecer. É isso que eu trouxe pra gente conversar hoje. São as chaves da Pamela, né. É tudo que eu anotei lá no Keep que fazia muito sentido e que me despertou alguma coisa. E por isso que eu trouxe hoje pra gente conversar, nesse episódio que tem a intenção de fazer você responder para si mesmo, como eu tô agindo frente aqui a essa ideia, essa chave que a Pan tá trazendo. Antes de começar esse episódio, eu quero muito agradecer os nossos patrocinadores, porque se não fossem eles acreditar nesse projeto, nesse trabalho, Mulheres UOL não conseguiria levar aí para todo o mundo as histórias de tantas mulheres. Então, agradecer a Kroll Contabilidade, a Clínica Oncológica do Pará, que é referência aí em tratamento oncológico no estado do Pará, e também a WOW Live Eventos, que faz eventos aí presenciais, mas também é dona aqui desse estúdio onde a gente sempre transmite os nossos episódios de podcast e que você pode gravar o seu próprio episódio, fazer a sua própria live. Bom, para começar esse episódio de hoje, o tema é "Não está tudo bem". Por que esse tema? Eu conversei com uma amiga na sexta-feira e ela falando ali sobre um assunto, falando sobre uma outra amiga, a todo momento ela falava assim: "Não, mas tá tudo bem". Muito zangada, muito chateada, muito machucada com aquela situação, com a forma que aquela outra amiga se comportava, enfim, ou com as palavras, mas a todo momento ela reforçava lá no final: "Tá tudo bem". Isso virou um mantra, né, da nossa geração, eu acho, que sempre aparece essa frase, e às vezes em contextos que não tá tudo bem, sabe. Às vezes o que eu sinto, né, e por isso que eu quis trazer como tema, é que a gente tá precisando tanto olhar para dentro, tanto olhar para o que tá doendo, para as feridas, e a gente fica falando que tá tudo bem pra, sabe, colocar ali como se isso fosse resolver. Eu sou muito a favor da positividade, do otimismo. Eu acho que a gente tem que viver a vida olhando com esses bons olhos. Isso não quer dizer que a gente precise mentir o tempo todo sobre o que a gente está sentindo, sobre as nossas frustrações, sobre o que a gente ainda precisa melhorar. E é um pouco isso que esse "tá tudo bem" para mim traz, assim. A pessoa tá falando contigo sobre uma situação que a desagrada muito, é visível ali que não tá feliz com aquela situação e, surge um "tá tudo bem". Então a minha primeira provocação para você é que você entenda quando não está tudo bem. Que você não ignore os seus sentimentos, a sua frustração, a sua tristeza, a sua apatia, enfim, eu não sei qual é o sentimento que talvez tá aí no teu coração ressoando. Lá no começo do episódio eu falei que eu ia trazer algumas chaves, né, então eu vou trazer sempre uma frase e uma reflexão aqui que estava lá escrita no meu bloco de notas. Mas antes de entrar nessas chaves, eu queria falar sobre 3 conceitos
que eu vou abordar aí no durante todas essas falas, né, das chaves que eu vou trazer para a gente refletir. O primeiro deles, talvez eu pensei assim: "Cara, eu escrevo caráter, eu escrevo manter a palavra, eu escrevo", enfim, fiquei com uma dúvida, mas eu acho que o primeiro deles tem que ser esse, caráter. Para mim não tá tudo bem agora, né, agora que eu sei, agora que eu vejo, quando as pessoas não cumprem a sua palavra. E não cumprir a sua palavra também nos pequenos detalhes. Sabe aquela coisa de marcar uma reunião e não chegar no horário que você se comprometeu? Ou dizer que vai: "Ah, a gente marca", ou "Claro, vamos marcar", e tu não tem a intenção de sair com aquela pessoa, ou falar qualquer outra coisa que seja da boca para fora e deixar de cumprir. Para mim, hoje que eu sei sobre isso, depois que eu fui levada a refletir, uma das coisas básicas de ser uma pessoa de caráter, que é uma pessoa que mantém a sua palavra. E aqui, tu olha para o lado e parece que é muito normal, porque o prestador de serviço, por exemplo, ele marca um horário contigo e facilmente ele não vai, não avisa. Parece que esse comportamento é muito aceito, parece que é comum, é normal, que tá tudo bem, que tá tudo bem, e não tá tudo bem. Porque se é verdade que uma pessoa de caráter mantém a sua palavra, então sinto muito te dizer, mas você talvez não seja uma pessoa de caráter, porque você não mantém a sua palavra. E aqui nas pequenas ou nas grandes coisas. A segunda coisa que eu quero trazer como conceito para você é a excelência. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu lembro que parecia que eu queria muito aquilo. Nossa, excelência, né. O que que enfim, o que que é excelência, afinal de contas? E eu fui me aprofundando no conceito e hoje é uma coisa que eu trago na minha vida, no meu coração e que eu quero compartilhar com você. Uma pessoa excelente, ela faz 2 coisas principalmente. Primeiro, ela faz o que é certo, mesmo que não seja aquilo que ela quer fazer naquele momento, e eu já vou te explicar como funciona isso. E depois ela é a pessoa que anda a milha a mais, que entrega algo a mais, que faz algo que não estava previsto ou esperado. Ela vai além. E eu vou te trazer esses conceitos e daí depois a gente reflete junto nas chaves que eu vou te dar, tá? Em relação à excelência, fazer o que você sabe que é certo e não apenas o que você gosta, seria como, sei lá, você pega um carrinho de supermercado, enche ele e leva até o carro. Você talvez saiba que é certo entregar lá na área dos carrinhos, mas não é o que você quer fazer. Então a excelência, num exemplo bem simplista, bem talvez aí esdrúxulo, é fazer o que é certo e não apenas o que se quer fazer. E a segunda coisa seria essa entrega a mais. Uma pessoa excelente é uma pessoa que entrega algo a mais. Ela tem uma maratona para correr de X quilômetros e ela corre aquela milha a mais, ela vai além. Então fica com esses 2 conceitos, caráter e excelência. E o terceiro seria a autorresponsabilização. E nesse eu não quero me aprofundar, porque eu vou trazer aqui uma chave, que fala muito sobre isso, né, sobre, tá, o que que eu posso fazer a respeito disso, né. Por exemplo, essa conversa que eu tive com essa amiga que falava de uma outra amiga. Tudo que estava frustrando ela, incomodando ela, era o comportamento, a palavra dita num momento que ela não gostou. O que que ela poderia fazer a respeito, para não deixar aquele sentimento de mágoa, de amargura dominar e talvez se sobrepor aí a uma amizade, que é mais ou menos o que está acontecendo. E daí a admiração dá lugar à mágoa, à vontade de se afastar,
aquela coisa que tu não aguenta nem mais ver a pessoa. E a gente desiste muito mais das pessoas do que a gente luta por elas. A gente deixa as pessoas irem embora da nossa vida, às vezes, sem nos autorresponsabilizar pelas coisas que nós deveríamos ter feito, a nossa parte daquele problema, né. O que que a gente poderia ter feito para solucionar, o que que a gente poderia ter feito para melhorar aquela relação, enfim. E daí agora eu vou entrar com esses 3 conceitos na tua cabecinha aí, que é caráter, excelência e autorresponsabilização nas chaves. Essas 10 chaves, esses 10 códigos aqui que eu vou te trazer são coisas que escutando, estudando, lendo, vendo um filme, falando com meu marido, em algum momento me veio aquilo e eu escrevi para não esquecer daquela chave, para que eu pudesse reforçar aquele conhecimento e aquele ensinamento dentro da minha cabeça, que é algo que fazia muito sentido para mim. E eu vou compartilhar com você, tomara que faça sentido. O primeiro dele é: às vezes a maior aventura não é começar algo novo, mas sim deixar de fazer algo antigo. Isso foi uma chave muito grande para mim, porque eu sou aquela pessoa que se excita pelo novo, que eu quero muito, ai, novas coisas, novos projetos, novos livros, novos, enfim. E às vezes o que a vida tá pedindo pra gente, a maior aventura, o maior desafio que ela tá propondo naquele momento, não é a gente fazer algo novo, mas é a gente deixar de fazer algo antigo, algo que já não faz mais sentido, já não cabe para aquele momento da nossa vida e a gente ainda repete, e a gente ainda continua fazendo. Eu não vou te trazer o meu exemplo prático aqui, porque eu não quero que o seu pensamento seja permeado aqui. Eu quero que você responda essa pergunta para você mesma, já que você é a minha entrevistada hoje. O que que talvez você precisa deixar de fazer, que é algo muito antigo na sua vida e que você continua fazendo, continua replicando sem levar a consciência de que isso ainda faz sentido? Um casamento? Uma igreja, uma sociedade, às vezes é uma grande aventura a gente deixar de fazer alguma coisa que a gente vem fazendo há muito tempo. E é justamente isso que a vida pode estar te pedindo. Essa foi a primeira chave. Segunda chave, não é porque ninguém viu ou ouviu falar de você que você não existe. Vou até tomar uma água. Não é porque ninguém viu ou ouviu falar de você que você não existe. Principalmente quando a gente tem um canal de podcast, ou que a gente está num meio com muitas mulheres e que tem algum holofote, né. A gente tem grandes eventos, enfim. A gente vê diariamente essa ânsia de todos nós, né. Eu falo por mim também. Já tive mais esse sentimento. Hoje ele é não porque eu estou aqui na frente de uma câmera, mas hoje ele é muito mais controlado, porque os meus porquês são mais bem definidos, né, eu entendo melhor o porquê eu faço, onde eu quero chegar, enfim. Mas eu vejo uma ânsia, e daí aqui eu vou falar das mulheres, de ter um palco só para si, porque o sentimento é como se eu não estou sendo vista, eu não estou sendo ouvida, parece que eu não existo. Parece que eu não faço diferença nesse mundo. E não é uma realidade, é uma falsa narrativa que você pode quebrar hoje, né. Você às vezes pode estar sim trabalhando nos bastidores, de lugar nenhum, enfim, fazendo algo que pode ser ou não muito grande lá na frente. A ideia dessa chave aqui, quando eu anotei ela, foi muito mais de dar um conforto para o meu coração e dizer assim: na realidade, não importa se você está sendo vista ou não sendo vista. No meu caso, que eu tô me aprofundando cada vez mais, né,
na minha espiritualidade, tem a ver com que Deus me enxerga de qualquer forma. E daí no seu, eu vou te convidar a fazer essa reflexão. Será que a tua vontade de ser vista e ser ouvida é porque você se sente invisível? É porque você realmente tem alguma coisa muito incrível para comunicar para o mundo, ou é um buraco que tem dentro do teu coração que não vai ser preenchido com um palco? Eu te garanto, ele não vai ser preenchido. Quando isso tiver resolvido, o palco vai fazer sentido na sua vida. Você levar a sua mensagem. Terceira chave, você nunca vai descobrir se está certa, se você não estiver disposta a estar errada. Isso pode ser bem clichê, né, porque a gente poderia falar aqui sobre sucesso, né, você nunca vai obter sucesso se você não aceitar, abraçar a possibilidade de fracassar. Parece simples, mas é o que paralisa muitas pessoas. Então, na ânsia de não querer errar, na ânsia de não querer fracassar, a gente não tenta algo novo, a gente não se joga naquela direção, a gente não dá os primeiros passos. Se a gente não assumir o risco de estar errada ou de fracassar, a gente não consegue chegar no sucesso ou na possibilidade de estar certa. Então, para que, sei lá, a minha mentoria dê certo, eu preciso aceitar a possibilidade de eu lançar ela e ser um completo fracasso, ou dos meus resultados não serem proporcionais ao que eu esperava. Se eu não abraçar essa possibilidade, poucas vezes eu vou me arriscar a fazer algo, né, que vá me levar ao estar certa ou ao sucesso. Quarta chave, confiança é apenas uma crença. Isso eu quero que você reflita comigo, assim. Porque eu até fiz um vídeo esses dias falando que é incrível a quantidade de coisas que a gente vai deixar de fazer só porque a gente acredita que a gente não consegue. Vou reforçar essa chave, porque para mim ela é muito importante. Confiança é apenas uma crença. É incrível a quantidade de coisas que você não vai fazer porque acredita que não consegue. Entende qual que é o ponto dessa questão? Você acredita que não consegue e nem tenta. Acredita que não consegue e vai para a vida com aquela falta de expectativa, com aquela falta de "não, isso aqui vai dar certo", de otimismo, de realização. Você acredita que não consegue, e daí você não consegue. Porque é bíblico, né? Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Ou, né, para onde a mente do homem vai, lá ele estará. Tem tantas coisas que a gente poderia trazer aqui, mas eu não quero que você se perca. E eu quero que, como entrevistada de hoje, você responda para você mesma, né. Onde está faltando confiança aí na sua vida? Porque se é verdade que confiança é apenas uma crença, que é o seu acreditar, você tem todas as ferramentas aí dentro de você para mudar isso. Então a minha pergunta, o meu ponto de reflexão para você é: no que está faltando confiança? E daí aqui eu posso trazer diversas perguntas, né. Pode ser tanto: tá faltando confiança que você consegue administrar a sua família, enfim, sozinha? Tá faltando confiança que você pode falar sobre determinado assunto, com o seu sócio e ainda assim manter uma boa relação? Onde que tá faltando confiança, que é a falta de você acreditar, para que você altere algumas coisas aí na sua vida?
Autoconfiança é apenas uma crença. Quinta chave: crie um novo hábito. Se quiser se livrar de um hábito ruim. Crie um novo hábito se quiser se livrar de um hábito ruim. Pega essa chave mesmo, assim. Às vezes a gente fica gastando uma energia muito grande, por exemplo, deixar de fumar. Quero me livrar desse hábito, quero deixar de fumar. Eu fico ali gastando uma super energia para me livrar desse hábito. Ao invés de eu colocar alguma coisa no lugar e criar um novo bom hábito. Então, sei lá, eu vou chutar, gente, tá? Não tô dizendo que é isso que vai fazer você parar de fumar, por exemplo, mas ao invés de fumar, eu vou comer uma maçã, não sei. Eu vou criar um novo hábito. Então, se a gente gastar mais energia, ao invés de tentar sair ou acabar com aquele hábito ruim, de criar um novo hábito, para que daí a gente não tenha espaço para o hábito ruim permanecer ou continuar ou perpetuar na nossa vida. Então a chave é para você gastar mais energia criando um novo hábito, para não ter espaço na sua vida para o hábito ruim continuar acontecendo. Sexta chave: responsabilidade. Isso que eu falei lá sobre autorresponsabilização, que eu ia falar mais agora nas chaves. Responsabilidade significa responder à habilidade que Deus colocou em você. E sobre autorresponsabilização e sobre responsabilidade, a gente consegue ir por diversos caminhos. Mas eu quero principalmente trazer esse caminho aqui para você, né. Eu vejo muitas pessoas, falando, se comportando assim: esse comportamento é ruim, né, esse meu comportamento é ruim. Por exemplo, eu sou arrogante, não sei, esse comportamento meu é ruim, mas a culpa não é minha. As pessoas sempre querem transferir a culpa dos seus maus hábitos, maus comportamentos, más atitudes para uma outra pessoa. Então, o meu comportamento não é culpa minha. A autorresponsabilização tem muito a ver com essa ideia, né, de entender onde você está nesse processo. Então, por exemplo, essa minha amiga que estava tão inconformada, com as falas, enfim, onde que tá a responsabilidade dela de lutar ali por aquela amizade, né, que era o que estava em jogo naquele momento. Às vezes é simplesmente conversando com a pessoa, porque nós somos tão injustos que nós queremos que o outro saiba de todos os nossos pensamentos, que o outro haja conforme nós gostaríamos que ele agisse. Então é ele que tem que vir pedir perdão, é ele que tem que saber que ele agiu incorretamente, é ele que, enfim, N coisas. E eu ouvi uma historinha que cabe muito, eh, na questão da autorresponsabilização, foi hoje pela manhã, vou compartilhar com você. Que no princípio, né, o homem falou para Deus: "Eu pequei porque por conta da Eva, foi a mulher que o Senhor me deu". E daí aqui Adão estava culpando 2 pessoas, tanto Eva, tanto Deus, porque foi Deus que deu a mulher para ele. E a Eva falou para Deus, né, "Eu pequei porque o diabo me ofereceu e eu ouvi". A serpente, né, me ofereceu e eu ouvi. E ela novamente culpou uma outra pessoa. Então a gente sempre tenta se autoproteger. Eu errei, o erro é meu, mas foi porque aquela pessoa me conduziu a isso. Então o meu ponto aqui com você sobre autorresponsabilização, sobre responder à habilidade que Deus colocou em você, é justamente pensar nas situações que você não gosta, que são adversas, que geralmente é a situação que a gente mais está murmurando naquele momento, qual é o seu ponto de responsabilidade?
qual é o seu ponto que você mesmo precisa fazer algo a respeito. Eu posso te garantir que tem sempre algo que você pode fazer. Numa relação de amigos, numa relação de casamento, numa relação de sociedade, numa relação em comunidade, sempre tem alguma coisa que é de sua responsabilidade fazer e você negligencia, e nós negligenciamos. Porque a gente sempre está transferindo a culpa do nosso mau comportamento para uma outra pessoa. Sétima chave. Essa chave é uma daquelas cartinhas, sabe, que tu pega, assim, um baralho, e ela não veio pra mim, mas ela fez todo sentido pra mim, e eu anotei ela pra minha vida. Fala assim: "Quando me amei de verdade, deixei de ter medo do medo". E muitas vezes a gente tem medo do medo, a gente não faz as coisas pensando no medo que a gente vai sentir. A gente não dá os primeiros passos, a gente não entra nas conversas difíceis que a gente precisa entrar, a gente não busca os nossos sonhos, a gente não faz milhões de coisas, né, a gente fica paralisado lá no medo, e às vezes é o medo do medo, entende? Essa cartinha fez muito sentido pra mim e por isso que ela virou uma chave pra minha vida, assim. Quando eu me amei de verdade, eu deixei de ter medo do medo. Oitava chave: existem muitas tempestades na vida, e nem todas elas estão na previsão do tempo. Existem muitas tempestades mesmo, né. E quando eu ouvi essa frase completa, "nem todas estão na previsão do tempo", mulher, né, que sou, que tem uma característica aí de controladora. A gente quer ter tudo sob o nosso controle, né. Eu quero saber as coisas boas e as coisas ruins que vão acontecer. E quanto mais você vive, mais você percebe que não tem controle sobre nada, né. A vida é um altos e baixos o tempo todo. E falando assim parece ser de uma, né, é óbvio que é assim, mas quando a gente tá vivendo, por que que a gente se frustra tanto, se a gente já sabe que é assim? Por que que a gente se frustra tanto quando os baixos acontecem? Os altos e baixos, essa, né, esse jogo da vida. Eu ouvi, né, uma vez sobre, uma certeza que você pode ter na sua vida quando tá tudo bem, é que isso vai deixar de estar tudo bem. Isso vai deixar de ser assim. E quando está tudo mal, você também pode ter a mesma certeza que isso também vai deixar de ser assim. Isso também vai passar, isso também vai ser superado na sua vida. Altos e baixos. E quando a gente está passando pelo processo, a gente não consegue identificar, pô, cheguei na parte do baixo da vida, mas logo ela vai subir, porque não vai ficar sempre assim. A gente sabe, mas a gente não usufrui desse conhecimento. Por que a gente fica tão preocupado, tão descabelado, tão aterrorizado com os baixos, se a gente sabe que a vida é feita de altos e baixos? Por que que a gente não encara isso apenas como uma parte de um processo? E que logo ali na frente já tem sol, já tem tempo claro, tempo aberto de novo, que tudo vai dar certo, uma positividade. Não quer dizer que está tudo bem. Volto, não é que tá tudo bem, pode estar tudo errado naquele momento, pode estar tudo ruim, mas a minha visão, eu sei, né, eu tomo o poder disso, que a vida é esse jogo de coisas boas e ruins, de processos, de, provações o tempo todo e logo à frente eu escolho olhar não para minha situação e ficar ali paralisada na minha dor, mas eu olho que logo à frente vem o alto, né, que eu tô no baixo, mas logo à frente vem o alto. Isso é olhar a vida com otimismo, com positividade. Não quer dizer que você vai usar esse mantra de estar tudo bem o tempo todo, que você vai maquiar o que você sente, as suas frustrações, a sua falta de felicidade naquele momento, porque pode ser que naquele momento não esteja tudo bem.
Pode ser que naquele momento, ao invés de você falar essa frase que você não faz sentido nenhum para você, você precisa entrar numa conversa difícil. Você precisa falar para aquela amiga e impor limites, estabelecer: "Você pode ir até aqui, porque a partir daqui isso me machuca muito", ou para o marido ou para o enfim, né. E não tá tudo bem o tempo todo. Olhar de uma forma positiva e otimista para a vida não é o mesmo que a todo momento reforçar uma frase sem sentido como essa, que é justamente o nosso tema de hoje. Nona chave: o fruto é a maneira visível de mostrar que tem algo acontecendo no invisível. E aqui, pode ser muitas coisas. O fruto pode ser uma pessoa que demonstra na sua vida talvez mais paciência, sabe aquelas mudanças que você não precisa dizer que você mudou, que qualquer um que chegue perto de você vai conseguir entender, vai conseguir sentir. É um fruto, porque ele é tão visível, é quase palpável a tua mudança. Ele pode ser outras coisas, ele pode ser material, ele pode ser espiritual, ele pode ser de comportamento ou de relacionamento, né. O fruto pode ser um bom casamento que você, por anos, estava ali tentando resgatar, né, fazendo a sua parte, entregando tudo de si, para que aquilo não acabasse, né. Você decide lutar ao invés de desistir, que é o que talvez à primeira vista, né, na pressão, na dor, pode parecer o mais fácil, que é simplesmente desistir, e não é, né. No longo prazo a gente sabe que não é o mais fácil. Então o fruto é aquilo que você vai materializar o que você está construindo lá dentro. E saber reconhecer os seus frutos, né. O que que você tem que é uma mudança, que é algo novo, que é uma coisa que não estava ali, que você trabalhou no invisível para daí sim esse fruto poder vir à tona, ser possível. E em qualquer área da sua vida, né. O fruto ele traz uma conotação de ser algo real, que você estava muito tempo trabalhando no invisível. E às vezes a gente fica muito tempo trabalhando nos bastidores, no invisível para ter um fruto na vida. E a 10ª chave, 10ª e última chave, mas gente, eu poderia fazer um podcast de 50 chaves, porque olha que tinha insight naquele bloco de notas. No entanto, eu queria fazer um episódio, né, pocket, então por isso que eu trouxe 10. O nossa última chave é uma chave que eu anotei bem recentemente e que eu escutei de uma mulher da nossa comunidade em uma live, enfim, e ela falou assim: "Nós não vemos as coisas como elas são, mas sim como nós somos". E eu quero acabar esse episódio com essa chave, fazendo você refletir sobre isso. O exemplo que ela usou foi assim: imagina um rinoceronte pintando um quadro. Ele olha para uma paisagem, sei lá, savana, e ele vai pintar uma tela. Na tela dele vai ter lá o riacho, as árvores, o céu, tudo que você vê. E ele também vê. Mas o rinoceronte, ele vai pintar o chifre, porque o rinoceronte, em toda a paisagem que ele olha, ele consegue enxergar o chifre dele naquela paisagem. No entanto, para você, aquele chifre não é uma realidade. Então, pensa assim, a gente muitas vezes se incomoda, se frustra, porque a gente está vendo as coisas como nós somos, com os nossos chifres, não como elas realmente são. Aquilo talvez não seja a realidade, seja apenas você vendo os seus chifres numa tela que talvez nem exista.
Nós não vemos as coisas como elas são, mas sim como nós somos. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Espero que essas 10 chaves tenham feito sentido. Realmente são coisas que estão no meu bloco de notas, na minha vontade de querer ser uma pessoa melhor, de evoluir e de não sentir, talvez, que eu não estou fazendo a minha parte. E se esse episódio fez sentido para você, diferente de todos os outros, o meu convite é que você me mande uma mensagem, pode até ser no meu pessoal, Pamela Welter, underline. Eu queria saber qual foi a chave que mais fez sentido para você. Qual esse ponto aqui mudou alguma coisa, enfim, compartilha comigo, que vai fazer muito mais sentido para mim ter feito esse episódio com tanto amor, com tanta sinceridade, do meu coração para o seu, tá bom? E até o próximo podcast.